Solta o hino do Timbu, Rogério. A união de duas cores mágicas nasceu. Continua. E a raça, vermelho de luta. Eu avisei e eu só errei o placar porque Rui não fez o terceiro gol. É lapada, amigo. Acabou a zica. Acabou-se a nhaca. É pau. Sem juiz pra roubar o Náutico, o Timba meteu 2-0 no Guarani com espaço pra mais. E voltou a vencer na Série B. Ele! Solta a criança, vai lá! Chiesa chama atenção em campo pela touca vermelha. Ele sofreu uma pancada na cabeça na partida contra o Juventude e tenta se precaver. Mas a julgar por essa finalização, o atacante está bem demais. Aliás, o time todo do Náutico está bem contra o Guarani, especialmente Jean Carlos. Aqui ele faz bela jogada, uma pena que Eric acaba furando na hora do chute. Jean Carlos parece que voltou a ser aquele Jean Carlos, uma inspiração para o Náutico abrir o placar. Assistência de Chiesa, agora sem touca. Brian gira em cima da marcação e manda com tranquilidade para as redes do Guarani. O time alvirrubro volta a marcar depois de 2 partidas em branco no Brasileiro. E é o primeiro gol de Brian pelo Timba em 2020. Mas nem assim ele dos Anjos sossega na área técnica. E o treinador fica ainda mais agitado quando o time de Campinas não respeita o fair play. Camutanga caído, Anderson bota a bola para fora. Só que o Guarani cobra rápido e finaliza. Os jogadores do Náutico vão tomar satisfação e o tempo fecha. Menos mal que não passou disso. Mas o adversário fica pequeno diante da força do Náutico nos aflitos. Finalmente o placar condiz com o que a gente está vendo em campo. Ou seja, os alvirrubros dominam a partida e conseguem traduzir isso com gol. Uma condição muito positiva, e isso foi demonstrado dentro de campo, né? Transição defensiva boa, transição ofensiva melhor ainda, tanto que nós tivemos lances agudos de transições ofensivas. O Guarani até volta melhor para a segunda etapa, mas antes que o Bugre possa fazer algum estrago, vem o golpe final, e que golpe! Chiesa arruma o contra-ataque, saindo de lá de trás do campo de defesa. O atacante desce em velocidade em direção à grande área do Guarani. O lateral Cristóvão ainda se recupera e tenta fazer a falta. Mas Chiesa continua de pé, dribla o goleiro, espera Cristóvão se desequilibrar e só então toca para o fundo do gol. Golaço de Chiesa para levantar o moral de qualquer jogador, de qualquer equipe. E Chiesa ainda tem chance para fazer mais um. Aqui ele mata no peito e tenta de voleio, mas pega embaixo da bola. Oportunidade melhor tem Rui, que recebe livre, sai de cara com Gabriel e toca pra fora. Vitória do Náutico por 2-0 mesmo em cima do Guarani. Depois de 8 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Náutico volta a somar 3 pontos. Mas ainda não é desta vez que os alvirrubros deixam a zona de rebaixamento. Para ver a distância para sair do Z4 diminuir, os alvirrubros têm que torcer na noite desta quarta-feira por um tropeço do Cruzeiro de Felipão contra o América Mineiro de Lisca. O Náutico joga domingo contra o Figueirense em Santa Catarina. Hoje, a olhos nus, né, baseado no feeling que a gente tem, no conhecimento, na experiência, eu posso dizer para vocês que essa intensidade ela atingiu uma condição muito positiva. E isso foi e é colocado para o grupo e tem que ser a nossa identidade para a busca da recuperação na competição. Eu avisei ontem que ia torcer pro Náutico. E torci mesmo. Assisti o jogo, confesso, Fábio, como se fosse torcedor do Náutico. Sim, a gente quer que os times pernambucanos fiquem bem, atrair interesse, até pra gente que trabalha com isso, né? Isso. E outra coisa, Fábio, eu tava invocado com o jogo do Juventude. Eu tava Sim. com raiva mesmo, Foi sério, muito bicho. injusto mesmo pra você. O Náutico ontem, no primeiro tempo, acho que uns 4 primeiros minutos, bicho, dá pra meter 1-0. Foi pra cima com tudo, velho. O que você achou do jogo? Eduardo, eu achei uma vitória importantíssima sob vários aspectos. Falando sobre o jogo, o Náutico teve o calor inicial, que é preciso para um time que está na situação do Náutico, principalmente jogando em casa, embora sem torcida, mas como mandante, né? E conseguiu fazer dessa pressão chances de gol, porque às vezes o time tem muita posse de bola, mas não consegue penetrar. O Náutico teve profundidade, teve jogada pelas pontas, como essa do primeiro gol do Brian, né? E foi eficiente. E soube, inclusive, sofrer. Tem gente que não gosta quando a gente fala isso. Ah, como é que se sabe sofrer? Saber sofrer é o seguinte, você deixar o adversário com a bola quando você cansou um pouco, mas sem estar tomando chute na sua cara. O Náutico deu uma recuada depois de 1-0, isso é fato, não, né? Os 20 primeiros minutos do segundo tempo, quando virou
O Guarani fez 20 minutos de Pressão. permanência no campo do Náutico. Agora, não foi uma grande pressão, porque o Náutico estava bem estruturado. Então, teve um chute ou dois, mas não foi aquela coisa da bola batendo na trave, do goleiro fazendo grandes defesas. Foi uma pressão controlada, digamos assim. E aí, depois dos 20 minutos, essa jogadaça do Chiesa, né? Uma recuperação fantástica, ligou o turbo, eu diria. Eu vou falar aqui duas coisas. Primeiro, eu vou falar com mais polêmica. Bota o gol de novo aí. Se eu disser agora que Chiesa fez o gol a lá Ronaldo Fenômeno, a lá Ronaldinho Gaúcho, a lá Kaká, a lá Messi e a lá Maradona, todo mundo vai dizer que eu tô doido, né? Tô exagerando, não tô exagerando? A lá Mbappé, mais do que eu sou, né? Né? Fica ligado que ainda hoje no jogo aberto eu vou provar pra vocês que foi isso tudo o gol do Chiesa. E ainda mais. A gente vai comentar esse gol já já, né, Fábio? Mas continue com o jogo, vamos lá. Então, o Náutico teve tudo isso, teve um momento de controlar a pressão do adversário, teve um contra-ataque mortal e entrega, né? Que é a marca do Hélio dos Anjos desde que chegou ao Náutico, é fazer os caras se entregarem mais, entregarem Mudou tudo. a chave, bicho, né? impressionante. Totalmente, a motivação é outra. Agora, se o Náutico reagiu tarde demais ou a tempo, a gente ainda vai ver. Um ponto importante é o seguinte, o Náutico agora vai para 3 jogos contra 3 times que estão da metade para baixo da classificação. O Figueirense fora é 18º, está abaixo do Náutico. Depois o Brasil de Pelotas, que é 13º e é dentro de casa, nos aflitos. E depois o Botafogo de Ribeirão Preto, que é vice-lanterna. Para mim, Náutico tem que pensar em fazer 9 pontos nesses jogos aí.